Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com a prisão do suspeito de facilitar o maior ataque hacker ao sistema financeiro brasileiro. Essa invasão cibernética afetou pelo menos 6 bancos. De um deles, foram desviados mais de 500 milhões de reais via Pix em 3 horas. João Nazareno Roque, de 48 anos, é funcionário da CIM Software, uma empresa que interliga bancos de pequeno porte ao sistema financeiro do Banco Central. Durante a prisão, na zona norte de São Paulo, ele confessou que aceitou a proposta dos hackers em março. A gente te oferece R$5.000 para você fornecer para a gente a senha e o login de acesso. E depois a gente quer conhecer a estrutura da empresa, como que funciona essa transferência via Pix, como que é a metodologia, os procedimentos. E aí depois ele recebeu mais R$10.000 para isso. Então, ao todo, ele recebeu R$15.000. Com as informações passadas por João, os criminosos conseguiram fazer as transferências via Pix. Apenas a BMP, uma das instituições lesadas, teve 541 milhões de reais desviados. Uma conta com saldo de 270 milhões de reais, usada para receber o dinheiro, foi bloqueada. Ao menos outras 5 instituições financeiras que ainda não tiveram os nomes divulgados foram afetadas. A polícia suspeita que mais de 800 milhões de reais tenham sido desviados. Até o momento, nós não temos notícia de que nenhuma pessoa física sofreu prejuízo. Apenas os bancos que têm a conta reserva da ACM. O especialista explica que mesmo que pessoas físicas não tenham sido lesadas, outros ataques podem afetar correntistas. Existem ataques que podem roubar microvalores, por exemplo, de contas, que aí fica mais difícil do sistema identificar, porque ele entende como se fosse uma transação normal. A CIM, empresa onde o operador de TI trabalhava, disse que foram adotadas todas as medidas técnicas e legais, mantendo os sistemas da empresa sob rigoroso monitoramento e controle de segurança. O Banco Central esclarece que a CIM e funcionários não atuam como terceirizados da instituição. A BMP, que teve mais de 500 milhões de reais desviados, disse que acompanha de perto o avanço das investigações. A polícia tenta localizar outros criminosos envolvidos no ataque. O importante era a prisão desse agente facilitador infiltrado, ele é o ponto inicial. A partir daqui a gente vai aprofundar. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mantém IOF sem aumento. E convoca audiência de conciliação entre Congresso e governo. Em entrevista exclusiva, presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que está aberto ao diálogo. Em viagem ao Rio, o presidente Lula anuncia investimento de 33 bilhões de reais no setor de petróleo. Rússia realiza maior ataque contra a Ucrânia desde o início da guerra. Especialistas alertam: cirurgia para mudar a cor dos olhos pode causar graves problemas de visão. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Aposto que você conhece alguém que começou o dia de hoje dizendo sextou. O problema é que muita gente quer descansar e o barulho não deixa. Essa é, Mariana, uma das principais reclamações para o 190 da Polícia Militar em São Paulo. E a gente não está falando nem do som alto das festas, aqueles pancadões, mas o barulho de obras e construções e aquele vai e vem das caçambas de entulho também tiram o sono da vizinhança. É durante o dia e à noite também. Há 2 anos, os moradores deste bairro de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, enfrentam o barulho de uma empresa que trabalha com a coleta de entulho. A movimentação tira o sossego de quem vive ao redor. A gente está dormindo e acorda com pancadas muito fortes de uma caçamba batendo na outra. Eles vaziam a caçamba, o entulho, e portão batendo. A gente tem também o barulho da ré do caminhão. Eles conversam, às vezes eles colocam som. Os moradores já fizeram denúncias, mas o problema não foi resolvido. De acordo com a legislação municipal,
o limite de ruído é de 70 decibéis. Mas entre as 10 da noite e as 7 da manhã, barulhos acima de 40 em áreas residenciais são irregulares. Empresas que desrespeitam esses limites estão sujeitas a multa, interdição ou até suspensão do alvará de funcionamento. Existem atualmente 6 mil transportadoras com mais de 430 mil caçambas no país. A região Sudeste concentra 41% das empresas. Tentamos falar com a empresa que faz a coleta de entulho, mas ninguém atendeu. Sua ligação foi encaminhada ao voicemail. A Prefeitura de Taboão da Serra também não respondeu nosso contato. Só no ano passado, a Polícia Militar de São Paulo registrou quase 730 mil chamados por perturbação do sossego no estado. Em áreas residenciais, os principais alvos de reclamação são o barulho de obras e de caminhões de entulho. 1/3 das ligações para o 190 são sobre perturbação de sossego. Por isso, as ligações são filtradas por inteligência artificial. Desafogou os demais, os atendentes para atender as demais emergências que realmente trazem aí risco à vida, à integridade física das pessoas ou até mesmo ao patrimônio. Enquanto aguardam uma resposta, moradores esperam por uma solução definitiva e noites mais tranquilas. A gente precisa trabalhar, a gente precisa seguir a vida e ter um sono digno. O Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu as atividades de uma fabricante de ração depois da morte de mais de 200 cavalos em todo o país. E o que dizem as investigações? O produto pode ter provocado problemas no fígado dos animais. 14 cavalos que viviam nesta fazenda em Porto Feliz, interior de São Paulo, morreram nos últimos 2 meses. A gente percebeu os animais mais apáticos, não queriam comer, não queriam se alimentar. Relutância ao exercício. Cavalo não tem preço, ele tem valor. E eu acho que não é só o financeiro. É o emocional, é a parte da família. Hoje são 22 animais em observação aqui no Aras. Exames de sangue apontaram alterações principalmente no funcionamento do fígado. A equipe veterinária explica que agora o foco é conter a intoxicação e aliviar os sintomas que atingem o órgão. Sem o fígado não tem vida. O fígado é o filtro do animal, do ser vivo. Tem animais que têm muita alteração que a gente está tratando há 50 dias. Então cada um vai reagir de um jeito. Em maio, o Jornal da Record mostrou que a morte de 9 cavalos em Indaiatuba, também no interior paulista, já era investigada. Todos apresentaram sintomas de intoxicação alimentar. Casos semelhantes foram registrados pelo país. O Ministério da Agricultura e Pecuária contabiliza mais de 220 mortes de equinos que comeram ração da mesma empresa. Os casos foram registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Goiás e Minas Gerais. Esta advogada, que representa parte dos criadores, afirma que o número de mortes pode ser ainda maior. Na minha planilha, nós temos 650, passando desse número. Por que existe uma diferença entre um e outro? Quando não é realizada uma denúncia oficial, esse dado não chega a quem precisa chegar. O Ministério proibiu a comercialização e a alimentação de qualquer animal com os produtos da marca, por representarem grave risco à saúde. A fabricante recorreu da decisão. Entramos em contato com a empresa, mas até agora ela não se manifestou. E essa agora, uma mulher suspeita de integrar uma quadrilha de estelionatários foi presa no Rio de Janeiro. É que ela se passava por funcionária da Receita para enganar as vítimas. Até uma obra de arte de Di Cavalcante foi levada no golpe. A prisão aconteceu depois de 3 meses de investigação. Thaisa Araújo Fernandes é suspeita de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpes contra idosos no Rio de Janeiro. As investigações apontam que Thaisa fingia ser funcionária da Receita Federal para ganhar a confiança das vítimas. O grupo tinha preferência por aposentados e pensionistas, moradores da Zona Sul e Norte da cidade. Em 6 meses, os criminosos teriam enganado mais de 60 pessoas e movimentado cerca de 7 milhões de reais. Para convencer as vítimas, a quadrilha dizia que houve um erro na última declaração do imposto de renda. Esse golpista fala, na sequência, que uma outra pessoa irá presencialmente na casa da vítima
para que esses bens sejam declarados e para que esses bens sejam fotografados e que, de certa forma, seja feito o pagamento desse valor que falta ser pago. Dentro da casa das vítimas, Thaisa recolhia joias, aparelhos eletrônicos e até obras de arte. Além disso, exigia transferências bancárias via Pix, alegando que seriam para regularizar as pendências fiscais. No caso de uma vítima, inclusive, ela conseguiu levar um quadro de Di Cavalcante, de valor muito alto. Uma câmera de segurança flagrou a suspeita levando uma idosa de mais de 80 anos ao banco. Em seguida, ela transferiu o dinheiro da vítima para a conta de outros integrantes da quadrilha. A polícia realiza buscas para localizar mais envolvidos no golpe. A defesa de Thaisa não foi encontrada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu o decreto do governo que aumentava a IOF e a derrubada da medida pelo Congresso. Moraes determinou ainda a realização de uma audiência de conciliação entre os poderes. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para que o governo e o Congresso expliquem as ações adotadas. O Palácio do Planalto editou 2 medidas que aumentavam as alíquotas do imposto de operações financeiras. Câmara e o Senado derrubaram os decretos. O ministro justifica esse indesejável embate entre o Executivo e o Legislativo, com sucessivas e reiteradas declarações, contraria a Constituição Federal, que determina a independência dos poderes e exige a harmonia entre eles. Alexandre de Moraes também marcou para o próximo dia 15 uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso. Até lá, as alíquotas do imposto sobre operações financeiras seguem sem aumentos. A decisão é mais um capítulo da crise entre o Executivo e o Legislativo. Em nota, a Advocacia Geral da União elogiou a proposta de diálogo interinstitucional sugerida pelo STF e a reconheceu como um espaço importante para a resolução de conflitos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou numa rede social que a decisão evita o aumento do IOF, em sintonia com o desejo da maioria dos deputados e da sociedade. Para o ministro da Fazenda, a decisão de Moraes vai ajudar a esclarecer de quem é a competência sobre o IOF. Quanto mais clareza nós tivermos sobre as competências constitucionais de cada poder, mais tranquilamente um presidente vai poder governar, obviamente que subordinado às leis. Parlamentares criticaram a judicialização da política. É lamentável que a política nacional, tanto do Executivo quanto do Legislativo, fiquem nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que não tem essas prerrogativas. Que essa decisão vai ter um impacto, vai ter que ser retirado 10 bilhões. Isso pode significar mais contingenciamento, cortes em programas sociais. Em entrevista exclusiva à repórter Tainá Farfan, no estúdio da Record Europa, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criticou a polarização política em torno do IOF e afirmou que o Congresso está aberto ao diálogo com o governo. Essa declaração foi dada antes de o ministro Alexandre de Moraes suspender os decretos. Essa narrativa de tentar dizer que o IOF é um imposto que só pegam as classes mais abastadas, os ricos, ela não é verdadeira. É um imposto que tem um efeito difuso em toda a cadeia do nosso país, ajudando inclusive a aumentar a inflação e o custo para micro e pequenos empreendedores, para pessoas que viriam a sofrer com essa medida do governo. Agora nós estamos prontos para retomar o diálogo, porque o Congresso entende que a parceria entre o Executivo e o Legislativo ela tem que existir sempre para o bem do país. O Congresso está ao lado do Brasil e estimular uma polarização social num cenário de instabilidade que hoje nós já temos que enfrentar, na minha avaliação, não me parece ser o mais correto, não é isso que o Brasil precisa e o Congresso não concorda com aumento de impostos. O mês de julho começou com recordes de frio e chuva. A Lidiane Sayuri já está por aqui. Lid, como é que deve ser então o primeiro fim de semana das férias escolares? Boa noite. Olha, Mari, teremos alerta de chuva, principalmente entre as regiões norte e nordeste. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma ótima noite para você que está conosco. Mais de 200 municípios estão em alerta para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.
Em Curitiba e na capital paulista, sábado de tempo firme. O sol aparece entre algumas nuvens e não chove. Máximas de 17 e de 23 graus. Em Macapá, tem alerta de chuva forte ainda na parte da manhã. À tarde, o sol aparece e esquenta até os 30. Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados nos estados da região norte. Aqui nas imagens de satélite, percebemos céu aberto em boa parte do país. Amanhã, o avanço da frente fria e a entrada de ventos do oceano espalham as instabilidades sobre o litoral do Nordeste. Há alerta de temporais no recôncavo baiano. No sul e sudeste, o ar frio mantém as temperaturas mais amenas. Nas serras da Mantiqueira e Gaúcha, ainda pode ter formação de geada. Sábado à tarde, com máxima de 19 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 24. 26 em Campo Grande. Em Fortaleza, 32 e até 29 graus em Manaus. Agora é hora do Tempo Delivery. A Benedita é de Porto de Mós, no Pará. Boa noite, Benedita. Por aí, o predomínio será de tempo instável nos próximos dias, com alerta para chuva forte já neste sábado. À tarde, os termômetros variam entre os 31 e 32 graus e a chuva cai em forma de pancadas. O Livingston é de João Pessoa, na Paraíba. Oi, Livingston. Até segunda-feira o sol aparece e as pancadas vêm a qualquer momento. As máximas ficam entre os 26 e 27 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. Na Turquia, incêndios florestais forçaram mais de 50 mil pessoas a saírem de suas casas e um homem morreu. A suspeita de que o fogo tenha começado depois que fios de energia elétrica soltaram fagulhas ali na mata seca. O vento depois ajudou as chamas a se espalhar rapidamente. As cidades costeiras do oeste da Turquia foram as mais atingidas. Várias aeronaves dão apoio a centenas de bombeiros que trabalham para conter esse incêndio. Um homem de 81 anos morreu depois de inalar fumaça. A gente está te esperando para contar que a Rússia lançou o maior ataque contra a Ucrânia desde o começo dessa guerra. Você também vai ver a seguir, o governo anuncia investimentos de 33 bilhões de reais na Petrobras. No Rio, presidente Lula minimiza impasses com o Congresso e se mostra disposto a disputar a reeleição. O Ministério da Justiça lançou um painel sobre tráfico humano e os principais destinos das vítimas brasileiras são países do Sudeste Asiático. Os dados apontam que no ano passado foram registradas quase 1.000 denúncias de tráfico de pessoas. O número é 20% maior que o registrado em 2023. O relatório mostra que, ano passado, a Polícia Federal abriu 149 investigações de tráfico humano no Brasil e 75 resultaram em indiciamentos. Homens adultos são a maioria das vítimas, com mais de 85% dos casos. São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná lideram um ranking com o maior número de inquéritos instaurados. A maior parte por trabalho análogo à escravidão. Os principais destinos dos brasileiros vítimas do tráfico humano estão na Ásia, com as Filipinas em primeiro lugar, seguida por Laos e Camboja. O número de autorizações de residência concedidas pelo Brasil a estrangeiros vítimas desse tipo de crime quase triplicou no ano passado. Foi de 33 em 2023 para 91 no ano seguinte. A maioria homens. Os paraguaios lideram a lista com o maior número de vítimas. Em seguida estão os bolivianos e os peruanos. Segundo o Ministério da Justiça, existe uma subnotificação e o número de casos pode ser maior. Muitas vezes a rede ainda também não identifica situações de tráfico como o tráfico de pessoas e acaba identificando pelas suas finalidades ou por outros crimes correlatos. E isso leva a um alto índice de subnotificação nos próprios sistemas oficiais de registro. O presidente Lula anunciou investimentos de 33 milhões, ou melhor, bilhões de reais da Petrobras no Rio de Janeiro. O presidente também participou de um encontro do BRICS. A cúpula do bloco será realizada no domingo e na segunda-feira. O encontro reuniu ministros das finanças dos países integrantes do bloco e líderes empresariais.
A presidente do novo banco do BRICS, Dilma Rousseff, defendeu o aumento de transações financeiras em moedas locais. Atualmente, apenas 1/3 dos financiamentos do bloco são feitos dessa forma. Devemos fortalecer o financiamento em moeda local, ajudar nossos países membros a reduzir a exposição à volatilidade externa e aprofundar os mercados de capitais domésticos. O presidente Lula também defendeu mudanças no comércio e no modelo de financiamento para países emergentes e criticou a atuação da ONU na faixa de Gaza. Há muito tempo eu não via a nossa ONU tão insignificante como ela se apresenta hoje. Uma ONU que foi capaz de criar o Estado de Israel não é capaz de criar o Estado palestino. O presidente também esteve aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde anunciou investimentos de 33 bilhões de reais nos setores de refino de petróleo e de petroquímica. Durante o evento, Lula criticou o fato de que a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias não tem sido repassada ao consumidor final. É preciso fiscalizar para saber se os preços que estão sendo vendidos estão sendo justos ou tem alguém tentando, mais uma vez, enganar o consumidor brasileiro. Os investimentos no Rio devem gerar 38 mil empregos, diretos e indiretos. Ao fim do discurso, Lula minimizou recentes impasses do governo com o Congresso e se mostrou disposto a concorrer à reeleição. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. Se prepare, porque se tudo tiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes pelo braço do povo. Se prepare. Vamos agora ver como ficou o mercado financeiro. A Bolsa de Valores bateu um novo recorde nesta sexta-feira, com alta, olha aqui, de 0,24%. E o índice Bovespa encerrou o dia acima dos 141 mil pontos. Depois de 2 dias em queda, o dólar voltou a subir. A elevação foi de 0,36%, cotado agora a R$ 5,42. O grupo terrorista Hamas concordou com o cessar-fogo e disse que está pronto para seguir com as negociações. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu viaja aos Estados Unidos para discutir os termos finais do acordo. O Hamas deu sinal positivo para as propostas e apresentou pequenas mudanças. Entre elas, quer o retorno da ajuda humanitária em Gaza sob responsabilidade das Nações Unidas, a garantia da suspensão dos ataques e uma trégua permanente. A expectativa é que, com a entrada em vigor do cessar-fogo, 8 reféns vivos sejam libertados. Parentes de sequestrados fizeram uma bandeira americana numa praia de Tel Aviv, pedindo que todos deixem o cativeiro. Na Praça dos Sequestrados, encontramos o pai de Omri Miram, de 48 anos, o mais velho em cativeiro. Dani disse que ficaria feliz com cada libertação, mas gostaria que todos saíssem juntos. Por que não começar hoje? Pergunta. Amanhã, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu embarca para Washington, onde vai se encontrar com o presidente americano Donald Trump. O premier quer viajar para os Estados Unidos com uma posição do governo definida sobre a proposta de cessar-fogo. O exército informou que 65% do território da faixa de Gaza está sob controle israelense. As operações desta semana teriam eliminado pelo menos 100 terroristas do Hamas. E o presidente Trump escolheu o Dia da Independência dos Estados Unidos para sancionar o novo pacote fiscal. 4 de julho, uma das datas mais importantes para os americanos. A expectativa é de que mais de 72 milhões viajem no feriado. Há 249 anos, os americanos aprovaram a Declaração de Independência e se libertaram do domínio britânico. A data é comemorada em todo o país. Aqui na capital, já está tudo pronto para a tradicional queima de fogos em frente ao Espelho d'Água, que fica entre o Memorial de Lincoln e o Monumento a Washington, 2 dos principais cartões postais da cidade. Na primeira vez do advogado brasileiro em Washington, o que chama a atenção é o clima de celebração. Isso é perceptível e, inclusive, melhora o humor das pessoas, né? As pessoas te encontram na rua e fazem questão de te tratar bem.
Oscar Henriquez vive na Califórnia, mas diz que não há lugar melhor para comemorar a data do que na capital federal. Donald Trump escolheu o 4 de julho para sancionar o pacote fiscal que amplia despesas com defesa e segurança nas fronteiras e prevê corte de gastos em áreas como educação, energia sustentável e saúde. A medida, aprovada com margem apertada, pode elevar a dívida dos Estados Unidos em mais de 3 trilhões de dólares, o equivalente a mais de 16 trilhões de reais. O presidente disse ontem que o Irã busca uma reunião com os Estados Unidos menos de um mês após o ataque americano a 3 usinas nucleares iranianas. Hoje, Trump falou com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De acordo com a imprensa, o americano disse que quer ajudar com armas de defesa aérea. Você vai ver a seguir, aqui no JR, especialistas alertam. Cirurgia que muda a cor dos olhos pode trazer graves problemas de visão. Autoridades brasileiras criticaram as plataformas digitais e defenderam a urgência de uma legislação clara para evitar abusos das Big Techs. Foi no encerramento do Fórum de Lisboa, em Portugal. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que as redes sociais se transformaram em ambientes de disseminação de ódio, racismo, misoginia e ataques à democracia, sob o pretexto da liberdade de expressão. Não se trata de forma alguma de atentar contra a liberdade de expressão, atentar contra a liberdade de manifestação. Se trata de fazer valer também para as redes sociais o binômio constitucional. Liberdade com responsabilidade. E o Supremo Tribunal Federal mostrou ao mundo que, pelo menos no Brasil, a internet não é uma terra sem lei. Autor de um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial no Brasil, em tramitação no Congresso, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a criação de uma legislação específica para combater abusos. Com absoluta falta de regras para a inteligência artificial, isso ser um risco muito iminente e concreto para as instituições, para a democracia e para a sociedade brasileira. Porque é preciso ter, sim, limites nessa convivência digital que hoje existe no Brasil e no mundo. Para o ministro Gilmar Mendes, só uma legislação clara pode garantir a soberania do país. É fundamental, então, que um país da dimensão do Brasil tenha também a sua própria jurisdição sobre uma questão tão grave como nós vimos, como a das Big Techs. Não há nenhum interesse em proibir, em censurar ou em estabelecer restrições à liberdade de expressão. Nos últimos dias, autoridades dos 3 poderes se reuniram aqui na capital portuguesa para debater assuntos políticos, institucionais e jurídicos que impactam diretamente na vida dos brasileiros. É consenso que o projeto de lei da inteligência artificial precisa ser aprovado de forma rápida e que o Congresso deve estabelecer uma legislação que regulamente as redes sociais no país. A Rússia fez o maior ataque à Ucrânia em 3 anos e 4 meses de guerra. Uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas. Os ataques a Kiev duraram mais de 8 horas. De acordo com o exército da Ucrânia, os russos lançaram quase 540 drones e 11 mísseis. Metade foi interceptada. Os bombardeios ocorreram pouco depois de uma conversa por telefone entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Um dos locais atingidos foi este abrigo subterrâneo. A Rússia também destruiu uma linha de energia que conecta uma usina nuclear à rede elétrica. Moradores de Kiev registraram as explosões. A Ucrânia respondeu e atacou a região de Rostov. Mais de 100 pessoas tiveram que sair de casa. Uma subestação de energia elétrica que fica a 75 quilômetros de Moscou também foi atingida. Uma pessoa ficou ferida. Pelo menos 13 pessoas morreram depois de uma cheia repentina em um dos rios mais perigosos dos Estados Unidos. Em poucas horas, uma forte chuva causou essa cheia aí, sem precedentes. Esse é o rio Guadalupe, no Texas. 20 alunas de um acampamento de verão estão desaparecidas nesse instante. A previsão é de mais chuva ao longo da noite.
Vamos falar agora de uma cirurgia que muda a cor dos olhos. Já viu alguma? Tem aparecido com frequência nas redes sociais e está preocupando os especialistas. Claro, e as pessoas precisam pensar antes da vaidade nos riscos, porque esse é um procedimento que pode causar graves infecções oculares. Franciele perdeu a visão do olho esquerdo aos 19 anos. Com o tempo, o olho ficou esbranquiçado, o que afetava a autoestima. Ela passou por uma cirurgia de pigmentação da córnea e os 2 olhos ficaram com a mesma tonalidade, castanha. Incomodava bastante. Eu trabalhava com o público, então as pessoas me olhavam muito com um olhar de curiosidade, pena, enfim. No caso de Franciele, o procedimento é indicado por especialistas. Mas clínicas no exterior realizam esta mesma cirurgia em pessoas que desejam mudar a cor dos olhos, de castanhos para azuis, por exemplo. Alguns influenciadores já fizeram o procedimento. Nós desejamos que a população tenha muita informação a esse respeito, porque trata-se de um procedimento com possibilidade de complicações a longo prazo. E o que muitas vezes as pessoas que estão buscando um procedimento estético não estão alertas para isso. Os médicos explicam que a pigmentação da córnea traz sérios riscos para pacientes com olhos saudáveis. O procedimento cirúrgico, apenas por estética, pode provocar infecção, inflamação e aumento da pressão ocular, e a mudança na córnea é irreversível. Envolve a aplicação invasiva de pigmento nessa estrutura do olho, nessa lente transparente do olho que é a córnea. Você pode abrir espaço para uma bactéria, algum tipo de organismo entrar e causar uma infecção na córnea. Interessados em mudar a cor dos olhos podem pôr em risco a visão apenas por estética. Não é mágica, né? Então muitas vezes a questão da imagem, olha, eu era assim e fiquei com o olho claro. Não há necessidade de se fazer um procedimento de risco para essa pessoa. Se isso me fosse proposto por uma questão unicamente estética e eu tivesse ainda alguma chance de recuperar a minha visão, eu recusaria. A partir da próxima segunda-feira, a história completa do homem que revolucionou a fé cristã vai ser contada em uma superprodução da Record. Só faltam 3 dias. É a estreia de Paulo, o Apóstolo. É uma trama que se passa nos tempos do Império Romano e que vai mostrar como um perseguidor de cristãos se torna o grande defensor da palavra de Jesus. E tudo com qualidade de cinema. Uma jornada que impactou a humanidade. Paulo é o principal veículo de Deus para que o evangelho chegasse até os confins da terra. A maior parte do Novo Testamento foi ele que escreveu. O ministério dele foi crucial para o cristianismo. Você não contou para ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? Contada como nunca antes. Haverá as grandes viagens, muitas cidades, grandes emoções, uma jornada de transformação lindíssima, personagens muito interessantes, com muita troca, com muita emoção. A superprodução Paulo Apóstolo chega à tela da Record com um grande elenco e cenários épicos que trazem à vida o mundo do primeiro século. Eu estou muito entusiasmado e muito feliz de estar participando desse projeto. A história do perseguidor de cristãos. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Que passa por uma grande transformação e se torna um dos maiores nomes do cristianismo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Um grande encontro com Jesus redimensionou toda a fé dele. Ao assistir, vocês vão ver essa chave de transformação. Com efeitos especiais de ponta e trilha sonora desenvolvida com exclusividade, a produção busca fidelidade histórica e impacto visual em cada cena. Eu fiz questão de compor a letra das trilhas, as trilhas instrumentais também, porque eu estava muito próxima dos personagens. Como te deixar ir? E não para por aí. A produção da série preparou cenários impressionantes para Paulo Apóstolo. Esse daqui, por exemplo, é um teatro da antiga Éfeso, hoje Turquia, e que servia também como arena para combates no mundo antigo. Nós temos historiadores também que nos dão suporte
para fazer com que aquilo que seja apresentado através da série seja crível historicamente. A série todinha está dentro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos também os livros, Timóteo, Romanos, Coríntios, Efésios. E, além disso, a parte histórica, os registros históricos sobre o Império Romano. Outros nomes importantes das Escrituras Sagradas serão vistos na série. Pedro é esse primeiro pilar do cristianismo, é quem começa a propagar e levar a palavra. O Barnabé, ele é a pessoa que testemunha o milagre de Saulo, ali no momento que Saulo se transforma em Paulo. Lídia é uma grande mulher. É batizada nas águas por Paulo. Depois disso, ela inspira toda a sua família. A história de Paulo é também a história da fé cristã. O início de uma revolução no mundo que dura até os dias de hoje. Vem das mãos desse homem essa expressão tão pura, tão verdadeira do que é o amor, que deve reger as relações entre seres humanos. Numa época de turbulência, é de importância muito grande contar essa história. Os escritos de Paulo, eles abrem a nossa visão. Ele dá um entendimento maior sobre o cristianismo, sobre a fé. Paulo o Apóstolo estreia na próxima segunda, dia 7 de julho, às 9h. E a gente não vai perder. Não mesmo. Você vai ver a seguir: corpo de brasileira que morreu em vulcão na Indonésia, sepultado na região metropolitana do Rio. No futebol, as movimentações dos times para a volta do Brasileirão. O Vasco renova contrato com Felipe Coutinho e o Santos apresenta William Arão para o meio-campo. O corpo de Juliana Marins foi enterrado hoje em Niterói, Rio de Janeiro. Ela morreu na Indonésia depois de ficar 4 dias à espera de resgate na trilha do vulcão Rinjani. O resultado de uma nova perícia que foi feita aqui no Brasil vai ficar pronto na semana que vem. A despedida reuniu parentes e amigos de Juliana Marins num cemitério de Niterói, região metropolitana do Rio. As lembranças seguem fortes na memória do pai da publicitária. Aquele sorriso das fotos era espontâneo, ela era assim. Quando ela acordava de manhã, a primeira coisa que ela dizia: "Oi, papi, tudo bem?" A intenção inicial da família era cremar o corpo, mas a decisão foi revista para permitir uma futura exumação, se necessário. Os parentes de Juliana criticaram os protocolos de segurança e a Defesa Civil da Indonésia. Eles estudam a possibilidade de processar o país pelo descaso e pela precariedade no resgate da jovem. Mas essa decisão depende do resultado da necrópsia feita aqui no Brasil. Os exames foram realizados no Instituto Médico Legal do Rio na última quarta-feira. Um perito da Polícia Federal e um especialista que representou a família acompanharam os procedimentos. O pai de Juliana fez um apelo ao governo da Indonésia. Se vocês conseguirem fazer essa revisão dos protocolos e evitar que novas mortes aconteçam, eu vou sentir que a morte da Juliana não foi em vão. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, pediu para deixar o cargo. A carta de demissão foi entregue ao Palácio do Planalto. No primeiro trimestre, a empresa teve prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O mandato de Fabiano dos Santos terminaria no começo de agosto. A demissão só deve ser confirmada depois de uma conversa com o presidente Lula, que está no Rio de Janeiro para a reunião do BRICS. Um tanque do Exército passou por cima da lateral de um carro em Ponta Grossa, no Paraná. O blindado estava num comboio, na contramão, e atingiu o veículo estacionado. A lateral do carro ficou destruída. O Exército apura o acidente. 2 homens que trabalhavam na reforma de um tanque ficaram pendurados num andaime depois da estrutura ceder. Foi em Cubatão, Baixada Santista. Apesar do susto, eles foram resgatados e não se feriram. Um homem foi preso em São Paulo depois de manter reféns os filhos de 4 e 16 anos. Ele não aceitava o fim do casamento. Depois de horas de negociação, a criança e o adolescente foram liberados, sem ferimentos.
Em Matrinchã, Goiás, um caminhoneiro morreu na explosão de um pneu. Foi no momento em que ele usava o compressor. Câmeras de segurança registraram o acidente. O velório dos atletas, os irmãos Diogo Jota e André Silva, começou hoje em Portugal. Os 2 jogadores morreram em um grave acidente de carro na Espanha. Centenas de moradores de Gondomar, cidade natal dos irmãos, foram ao velório para prestar as últimas homenagens. Mais cedo, a cerimônia foi fechada para parentes e amigos mais próximos. Os brasileiros Thiago Alcântara e Fabinho, além de outros ex-companheiros do futebol, estiveram no velório. O presidente e o primeiro-ministro de Portugal também compareceram para dar apoio à família. Na Inglaterra, também há uma grande comoção. Em frente ao estádio de Anfield, em Liverpool, as homenagens se multiplicam. A enfermeira Leslie fez questão de vir com os filhos. É muito importante prestar nosso respeito, mostrar o quanto ele era amado, contou a torcedora. Eu trouxe flores e uma carta que fiz na escola, revelou o garoto de 13 anos. Dentro do estádio, um tributo silencioso. O Liverpool decidiu suspender as visitas e fechar as lojas e o museu pelos próximos dias. Mas os torcedores ainda podem entrar até o domingo para escrever uma mensagem de despedida. O clube também está oferecendo suporte psicológico aos funcionários. Diogo Jota e o irmão morreram ontem em um acidente de carro na Espanha. Segundo as autoridades, durante uma ultrapassagem em alta velocidade, o pneu estourou e o veículo bateu antes de pegar fogo. O enterro está marcado para amanhã deste sábado. Chegamos hoje a 25 dias de pausa no Campeonato Brasileiro. Os times precisam fugir da zona de rebaixamento. Eles aproveitaram o tempo para corrigir a rota e reforçar as equipes. Felipe Coutinho rescindiu o contrato com o Aston Villa da Inglaterra e prorrogou a permanência no Vasco até o meio do ano que vem. Um reforço importante para a equipe, que está em 13º no Brasileirão, com 13 pontos. Daí para baixo, todo mundo convive com o perigo. O São Paulo está apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento. O 14º colocado tem técnico novo. Hernan Crespo pediu prioridade em pelo menos 3 reforços. Um zagueiro, um lateral direito e um atacante para subir na tabela. O Santos foi mais rápido e apresentou nesta sexta-feira William Arão para o meio-campo. A equipe tem os mesmos 11 pontos de Vitória e Internacional. O time gaúcho está na zona de rebaixamento. O lugar do Santos não é estar na 15ª colocação. O lugar do Santos é brigar por título. A gente sabe que na história recente não ganhou. O Juventude é o penúltimo colocado e só está acima do Sport. Os dois se enfrentam no retorno da competição. Agora já começa a retomar a competição, você já começa a reavivar na cabeça aonde a gente se encontra, que é aquela zona que a gente não gosta e que a gente não quer. Então é dali que a gente quer sair e para isso a gente precisa vencer. O Sport ainda não venceu no Brasileirão. Mesmo com a pior campanha da história dos pontos corridos até aqui, o jogador Pedro Augusto deixou o Fortaleza para tentar ajudar o time pernambucano a sair da lanterna. A gente entende o momento e a colocação que a gente está na tabela, mas eu acho que eu tenho muita coisa boa que eu posso agregar de ajudar o Sport a sair disso. O atacante Gabigol, do Cruzeiro, foi absolvido da acusação de fraude em exame antidoping. Gabigol vinha jogando sob efeito suspensivo desde que foi punido em março de 2024, quando ainda defendia o Flamengo. O atleta era acusado de dificultar a realização de um exame antidoping em uma abordagem surpresa no centro de treinamento do clube carioca. A suspensão de 24 meses foi anulada por unanimidade pelo Tribunal Arbitral do Esporte. A decisão não cabe mais recurso. E no dia 13, o Brasileirão está de volta na Record. Corinthians e Red Bull Bragantino vão jogar na Neoquímica Arena. O jogo será exclusivo na televisão aberta. Mariana, Edu. Dia 13, então. Obrigada, Duda. O Jornal da Record está terminando, mas à meia-noite tem mais JR para você. As reportagens de hoje estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Vem cá, quer acompanhar nossa programação ao vivo e de graça? Então acesse o Play Plus. Você fica agora com o último capítulo da novela Força de Mulher. E logo depois você vai ver o especial
Paulo, o Apóstolo. Em seguida, você acompanha Power Couple. Não perca. Uma boa noite para você. Bom fim de semana e bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.